Olá, meus amigos internautas e telespectadores do canal TVB. Novamente estamos começando mais um programa Caminhos do Infinito. Hoje vamos estar recebendo o nosso amigo o Yuri Guerra, né? O Yuri Guerra, ele é expoente, orador espírita, né? Militante da Casa Espírita Alfeu Gomes. Estaremos recebendo ele aqui hoje para falar a respeito de curas espirituais, entre outras coisas, né? E só para lembrar, gente, a respeito da prevenção, o uso do álcool, a máscara que o Yuri estará fazendo o uso para que isso decorra, né, de forma salutar para todos nós, tá bom? Vamos chamar a vinheta para a gente chamar o nosso convidado. Olá, meus amigos, internautas e telespectadores do canal TVB, estamos de volta aqui no Caminhos do Infinito, né? O nosso programa espírita e que a gente aborda, como eu sempre falo, né? Temas outros dentro da própria visão e dentro do próprio foco da doutrina espírita. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Yuri Guerra, né? Do Alfeu Gomes, expoente espírita, orador espírita da nossa cidade de Campos dos Goitacazes. E nós vamos abordar hoje, gente, também, além de repente, falarmos de algumas outras coisas, do tema principal, que é a cura. Muito interessante esse assunto, principalmente nos dias atuais, tormentosos, muitas das vezes até tenebrosos, desesperadores para algumas pessoas, enfim. E vamos fazer, né? Vamos dar nossa posição aí pro Yuri. Fala aí, Yuri, pra gente. Eu tô muito honrado de estar aqui. Fica à vontade, Yuri. Não dá pra notar por causa da máscara, que eu estou sorrindo, feliz. Mas com a máscara tornamos-nos todos quase que apáticos, mas é necessário. É necessário, então, perfeitamente. É necessário porque se nós estamos, como o assunto está falando de curas espirituais, curas de modo geral, mas em especial curas espirituais, a gente não pode facilitar com relação a essa situação de ficar doente de forma proposital no momento que você pode evitar. Perfeitamente, doente, Yuri, né? Perfeitamente. Até que não caiamos naquela falsa ideia de que aconteceu porque Deus quis. Né? História. A gente pode cair de uma rua de mão dupla, né, Yuri? Exatamente. O que você acha? Nós estamos passando, todos sabemos, já há muito tempo. O Chico já fala, o próprio Kardec lá atrás já falava da transição planetária. Sim. Onde você tem espíritos que estão reencarnando como trabalhadores de última hora. Perfeito. Como espíritos que estão reencarnando como mais uma oportunidade para poder passar para o plano do plano de expiação e provas, não, do plano de regeneração. Perfeito. Do plano de expiações e provas para regeneração. Sim. Que não tem jeito, é uma estrada sem volta. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu estou vendo tanta coisa, tanta desgraça que não havia antigamente. Não. A frase correta é o seguinte: você está vendo. As desgraças aconteciam antigamente e aconteciam muito mais do que hoje. Perfeitamente. A diferença é que hoje, com a tecnologia, você consegue vislumbrar. E o que acontece? É até um sinal de evolução, porque hoje você se indigna com aquela situação. Para você ter uma ideia, um exemplo que eu sempre cito, é o Rio das Meninas Mortas, lá na China, em que era muito comum, até século passado, quando nasciam meninas e tinha uma limitação populacional, e as meninas não podiam trabalhar na lavoura, e eram meninas, eram afogadas dos rios. Sim. Se é lenda, se é verdade, eu não tenho como chegar e precisar você. Mas hoje uma situação dessa, quando você fala, agora mesmo nós estamos com uma situação do menininho lá que fora morto pelos pais e tal, as pessoas sim ficam indignadas. Era uma coisa que já acontecia, mas hoje as pessoas visualizam e ficam indignadas. E se manifestam. O meio ambiente sempre foi degradado. Mas hoje, com notícias, com televisão, com a internet publicando, da internet, né? Justamente, as pessoas ficam sabendo. E aí tem a falsa impressão de que o mundo está pior. Quando, bem na verdade, o mundo não está pior. Já tem estudos mostrando a respeito disso, que o mundo está melhor. Agora, hoje em especial, nós vamos tratar de um problema que está muito real, está muito factual diante da pandemia,
que tem muita gente desesperançada. Peço até desculpa aos telespectadores que de vez em quando eu vou dar aquela paradinha para subir a máscara, mas não tem jeito, né? Nós estamos num momento de desesperança para muitas pessoas que estão perdendo não, né? Temporário, a gente sabe que é simplesmente uma estrada temporária. Mas nós, na nossa pequenez, a gente imagina, estamos perdendo. Sim. Estamos ficando doentes. E a pergunta é, como o Espiritismo encara essa situação? Já foi se fala, se você abrir hoje no YouTube e colocar lá a palavra Espiritismo, você só vai ver, ou a maioria das vezes você só vai ver transição planetária. As pessoas falam muita coisa legal, as pessoas falam muita besteira, eu adoro o Divaldo. Divaldo no estudo estoico, Divaldo é o meu homem sábio, é o meu mentor sábio. Sim. Mas quando você vê Divaldo hoje, as palestras dele basicamente são Dr. Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem de esperança sobre a pandemia. Porque a pandemia, não sei o que, é pandemia. É só nesse sentido. Tá, e a cura? Onde o Espiritismo se encaixa com relação à cura? E aí é onde o viés que a gente quer tratar um pouco dessa situação espiritual. Yuri, quando você fala cura, não necessariamente você está falando da cura física, aquela cura daquela pessoa que está mais... se é que eu estou entendendo, você também está tentando levantar um raciocínio de uma cura, ou o raciocínio daquela cura mais voltada para o espírito, para a alma, para o ser, para a essência, que vai dar origem, né, ainda que por uma questão viral, vai dar origem ou vai aflorar lá na matéria. Exatamente. Você vê só. Vamos ser sinceros, eu vou perguntar aqui para os nossos telespectadores e eu quero que vocês façam uma reflexão. É muito comum, já virou jargão, clichê, mas todo clichê tem um fundamento de verdade. Que muitos vão procurar uma religião, e em especial o espiritismo, porque eu não posso falar das outras religiões. Sim. Eu não sou de outra religião, eu sou espírita. Tá. Vão procurar as religiões ou pelo amor ou pela dor. E muitas pessoas procuram pela dor. E aí, talvez, eu não tenho um dado estatístico, mas talvez a maioria procure pela dor. Sim. E eu peço que o nosso telespectador reflita só o seguinte: você está procurando por qual dor? Por conta de um filho que é envolvido com droga? Você está procurando por conta de um câncer que você adquiriu? Você está procurando por conta de uma doença que você adquiriu? E você está na busca da cura espiritual. Aí eu digo uma coisa para você. Você está procurando, vamos pegar um exemplo do câncer. Que talvez seja um dos mais graves nesse quesito. As pessoas não estão procurando, muitas das pessoas não estão procurando a cura espiritual para se curar do câncer. Eles estão procurando a cura física, através de tratamento espiritual. Então, quando a gente vem aqui falar de curas espirituais, a gente tem que traçar bem essa distinção. O que seria? Cura física, cura espiritual, ou seja, doença física, doença espiritual, e doença física com o mote, com a causa espiritual. Então, o que a gente se propõe a falar é justamente desses dois nuances que tem que tratar, né? E aí eu gosto de citar uma historieta, falar uma historieta que é o seguinte: tinha uma casa em que tinha uma poça nessa casa. A pessoa ia lá, secava essa poça da casa. Passava um tempo, de novo a poça na casa. A pessoa ia lá, secava a poça da casa. Até que chega um momento que essa pessoa fala assim: caramba, gente, de tempos em tempos aparece a poça na casa. Aí ele olha para cima e verifica que tem uma telha quebrada. Aí ele fala: peraí, o problema é que telha quebrada. O que eu vou fazer? Vou consertar a telha. Aí ele vai lá, conserta a telha, para a poça. Só que num dia de muito vento, aquele vento, como só trocou-se a telha, aquele vento ele leva diversas telhas, quebra de novo a telha e volta a ter telha quebrada e volta a ter a gota, a poça no chão, né? E aí, como isso se encaixa nisso que eu quero falar? A poça são os sintomas físicos que se aparecem. Perfeitamente. Então, quando você está com... e aí eu gosto de citar exemplos para as pessoas poderem visualizar bem. Eu tive que fazer um transplante de córnea, só que o transplante de córnea, o meu problema que eu tive na córnea era a poça. O meu problema na córnea foi a poça.
E no momento que o médico chegou para mim e falou assim, Yuri, você corre o risco, você já perdeu sua vista e corre o risco até de ter que arrancar o seu olho, ficar sem um globo ocular. No momento em que eu entrei no elevador até descer, porque você fica impactado. Sim. E todos nós temos as nossas problemas que a gente vem na Terra para evoluir, e um dos meus é a vaidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou arrancar um olho meu. Como é que vai ser isso? Eu entrei no elevador, enquanto eu desci eu tive uma epifania, porque só me vinha uma frase na minha mente, se teu olho te envergonha, arranca e joga fora. E aquilo lá foi uma pancada, eu cheguei lá embaixo totalmente assim, que eu falei assim, o que eu tenho feito da minha vida? Eu era palestrante espírita, fui presidente de casa espírita lá em Cabo Frio, só que devido ao meu trabalho eu acabei me afastando. Porque acontece muito disso, né? As pessoas inventam desculpa para se afastar da doutrina. Ah, eu estou ocupado com o trabalho, mas não estou ocupado. Estou atarefado, mas não está atarefado para ver a série, né? Como se os outros não estivessem. Não está atarefado para ver a série do Netflix. A pessoa está lá, vai assistir a série e tal, está vendo o filme, está lá. E eu estava afastado e eu falei, não, peraí, tem um motivo para eu estar aqui. Então olha só, a poça o que era? Meu olho. O motivo o que era? O meu afastamento dessa seara que eu estava seguindo há alguns anos atrás. Tudo bem, então matamos duas questões. Então você tinha um cunho espiritual que causou o meu problema do olho. Mas e o vento? O vento é o seguinte, você já começa a fazer a sua modificação, entendi, mas se você não fizer a sua reforma íntima, você simplesmente servir a sopa, você simplesmente não, porque nada é simples, nada é simples. Se você ficar servindo a sopa, atendimento fraterno, frequentando a casa, mas você não fizer a sua reforma íntima, que é o vento, que é a proteção para esse vento, você vai acabar num vento mais tempestuoso, se influenciando com relação a isso. Programações. Gente, esse é o nosso amigo Yuri, que nós estamos recebendo hoje aqui no canal TVB, no programa Caminhos do Infinito, desculpa. E a gente está falando de cura espiritual, a cura que muitas pessoas buscam, né? E que muitas das vezes acabam buscando uma cura física e que acaba curando aqui, aparecendo ali, depois aparecendo no outro lugar, porque não trata justamente o mais doente que nós entendemos ser o espírito, de onde tudo acaba aparecendo ou desabrochando para a área física ou para a área psíquica. Yuri, a gente sabe que na própria área da depressão, né, estudiosos dessa área, eles dizem que a depressão ela tem uma, digamos que a sua gênese, a sua origem, ela pode estar em questões hereditárias, endógenas e exógenas, né? E você falou, mas agora há pouco, sobre a questão do câncer. A gente sabe que o câncer, né, segundo alguns estudiosos da área, principalmente espiritualistas, o câncer tem matriz no corpo espiritual. Esse corpo espiritual, minha gente, o espiritismo denomina como perispírito. Paulo de Tarso denomina como corpo incorruptível, as doutrinas espiritualistas como corpo astral, a parapsicologia como psicossoma, e por aí vai, né? Mas é a mesma coisa, é o corpo do espírito, é um corpo plasmático, astral, mas é dele que é o modelo desse corpo que está aqui, é dele que acaba derivando muita coisa. Entrando nessa pauta, ô Yuri, da questão dos distúrbios e da própria doença em si, física, psicológica, psíquica, o que você tem a nos dizer a respeito dessa cura que ela é, como dizem alguns estudiosos, na área psíquica, principalmente na área da depressão, nesses momentos que a gente está vivendo aí de pandemia, pessoas desaparecendo, às vezes não se suicida, mas se mata no sentido de abandonar a vida, isto é uma morte também, né? Então, esses fatores exógenos e endógenos, isto é, fatores externos e internos,
Isso contribui muito, né, Yuri? Nesse momento, as casas espíritas a contribuir também, né? Além de outras agremiações religiosas, mas aqui no caso a gente está abordando a questão espírita, né? É interessante que isso daí óbvio que a gente conversa antes aqui de começar, mas a gente não chegou nem a tratar desse assunto. Mas é uma parte importantíssima que tem que ser tratado. Isso daí estava na minha mente para a gente chegar. E o bom que a espiritualidade falou para você vai chegar. E coisa assim. A gente você falou de 3 assuntos distintos. Você falou do perispírito, você falou da questão do câncer e você falou da questão da depressão. O espírita, principalmente aquele que tem pouco tempo de casa espírita, tal, gosta de colocar tudo assim. Foram vidas passadas. No livro dos Médiuns, Kardec ele até nos traz o seguinte, ele fala que não iria prolongar muito sobre o assunto, porque ele tinha conhecimento, que tinha um outro espírita que estava delongando mais sobre o assunto. Como no espiritismo tudo é muito atemporal, o tempo a demorar, nós temos levas de pessoas que tratam hoje em dia sobre esse assunto. Nós temos a Associação Médica Espírita, nós temos estudos maravilhosos sobre enfim, esses tratamentos espirituais, etc. E tal. Então tem muito espírita que diz assim, foi de outra vida. Tá. Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 900 e pouco, eu não gosto de trazer a questão certinho, porque para forçar a pessoa ir lá e ler todo o capítulo. Na questão, lá no finalzinho, ele chega e pergunta-se aos espíritos. Deus se preocupa das pequenas coisas, das mínimas coisas que acontecem na vida da pessoa, se ela comeu uma coisa que não podia, Deus chega lá e bota dor de barriga. E aí a resposta dos espíritos foi muito legal. Não foi exatamente com essas palavras que eu vou falar, entendeu? Mas falou, o nosso corpo foi criado por Deus, de uma forma tão perfeita, que quase que nós somos autorregulamentados. Então, se você comeu algo que não era para comer, se você começa a beber, usar drogas, utilizar-se de determinada prática, não precisa Deus chegar ali, a espiritualidade falar assim, vou te jogar uma praga, eu sou o Deus do trovão, eu sou o Deus punitivo. Não, seu corpo, meu amiguinho, seu corpo pertence a você, não é seu espírito que pertence ao seu corpo. Seu corpo pertence ao espírito. Digamos que nós somos seres... nós somos seres espirituais que temos corpos e não o contrário. Corpos, exatamente. Seu corpo é seu. Você quer tratar seu corpo mal, você vai ter como resposta aquele mal. A consequência, né? Você vai ter consequência. Então, não necessariamente o que nós estamos passando nessa existência vem de existências anteriores, são de existências atuais. E que nós podemos modificar. As pessoas ficam tentando culpar com existências anteriores. Então a pessoa está lá, sofreu, foi o que eu falei, esse meu problema do olho. Era algo que é muito tangível o que aconteceu comigo. Claro que eu já tinha uma predisposição espiritual para o meu problema do olho e inclusive até numa reunião de desobsessão, o espírito que estava me sediando falou assim, não, mas já acabou. Eu sinto que você recuperou do problema que você tinha e agora eu não vou mais te perturbar com relação à sua situação visual. Mas foram de coisas da atual encarnação. Então você tem que pensar o seguinte, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Entendi. Você citou a situação... E aí, o que acontece? Você citou a situação do câncer e você citou a situação do perispírito. Porque muitas doenças não são por conta de erros simplesmente morais que vêm de outras vidas. Às vezes a pessoa ela sofre algum revés na outra vida, ela leva um tiro, por exemplo, no peito. Eu acho que foi Trilha da Libertação. Agora me esqueci, do Divaldo, em que você tinha um médium Davi e que ele tinha uma dor no peito por conta de um tiro que ele recebeu. Eu posso estar confundindo um pouco os livros e tal. Então ele sentia dor, por quê? Porque noutra existência ele recebeu um tiro no peito. Então ele veio com aquela dor no peito. E muitas das vezes a pessoa ela vem com uma dor porque já vem do perispírito, que já está danificado. Foi lesado o corpo espiritual. Foi lesado o corpo espiritual e durante o período da erraticidade dele não deu tempo, não pôde ou não foi necessário fazer essa cura. Ele vem agora com essa dor para poder colocar. Agora, em especial, eu daqui a pouco vou citar um exemplo, a gente tem tempo, sobre essa situação do câncer, em especial. Mas você falou da depressão. Primeira coisa que eu tenho que falar para os nossos amigos, depressão não é brincadeira, depressão não é coisa de gente à toa, depressão não é frescura,
depressão, porque é muito comum, né? A pessoa está deprimida. Infelizmente. Ele não, se ele trabalhar, eu não tenho tempo para ter depressão. Infelizmente, Só quem teve depressão sabe, depressão mata. Foi aquilo que você falou, mata de forma direta, mas mata de forma indireta. Ela vai carcomendo a pessoa aos poucos. Carcomendo. Vai tirando as funções, digamos que, de viver. Exatamente. E aí você tem a origem da depressão, às vezes, porque nós, muitas vezes, somos os nossos principais algozes. Nós, devido a coisas que nós fizemos nessa encarnação e outra, nós nos punimos muito. Nós somos nossos auto-obsessores, né? Nós criamos a obsessão e abrimos. Não que todo problema desse daí seja de origem espiritual, mas a maioria o é. Sim. E aí, quando você pensa na depressão, enquanto origem espiritual, vamos pegar a origem espiritual, você tem Kardec também. Vamos citar Kardec, porque a gente tem que citar Kardec. Sim. A gente não tem como falar no programa espírita sem citar Kardec. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, lá na notinha de rodapé, ele nos alerta. Você tem que procurar medicina terrena também. Não é simplesmente, como se fosse simplesmente, né? Não é simplesmente buscar a medicina espiritual, não é simplesmente buscar a casa espírita, ou procurar outras denominações religiosas que também fazem trabalhos de cura, trabalhos até muito bons. Mas você tem que procurar a medicina terrena, que senão... Só que quando você fala de depressão ou qualquer problema psicológico, você tem atrelado a isso uma pencha muito grande de preconceito. Então, por exemplo, você é diabético. Ninguém vai chegar para você e falar assim, ele é diabético porque na outra vida ele foi um glutão, porque ele comeu muita... Ninguém vai falar isso. As pessoas, não, ele está com diabetes, toma um remédio, nós temos chá de babosa, sei lá, hibisco, que diminui a diabetes. Todo mundo vai te tratar tranquilo. Quando você tem depressão ou qualquer outra patologia mental, você tem toda uma pencha. Quem fala muito isso é a Nete Guimarães. A Nete Guimarães, ela trabalha muito sobre isso. Sim. E ela fala, você tem toda uma pencha de preconceito de que quando você vai procurar um tratamento, você fica com a estigma de louco, ou à toa, ou, enfim, fraco. E aí, mais uma vez, como eu falo, eu vou citar exemplos, e aí eu cito meu exemplo. Eu passei por um período também de depressão moderada, leve moderada. E eu não queria procurar um médico. Olha que imbecil, né? Eu não queria procurar um médico. Porque eu falava assim, não, agora está na hora de eu dar o testemunho da minha fé. Eu estou deprimido, mas eu vou só fazer tratamento espiritual. E não conseguia. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala muito esmiuçado a respeito disso. Existem determinados tipos de obsessão, e essa obsessão pode ser até auto-obsessão, em que chega a influenciar fisicamente nos neurônios, nas partes enzimáticas do cérebro, e você, para curar problemas de origem neurológicas, enzimáticas, você precisa fazer um tratamento medicamentoso. Perfeito. Então, eu estava naquela, não, vou dar meu testemunho. E aí, conversando com os amigos lá, a gente estava fazendo um sarau espírita e tal. E eu falando, gente, eu estou com esse problema de depressão, mas eu quero ver se eu me curo só com a casa. Aí uma colega falou a seguinte frase, Yuri, se você fosse diabético, você ia só na casa espírita e ia começar a comer doce? Eu não, se eu fosse diabético, eu ia procurar um médico para insulina, fazer os tratamentos que tem que ser feito, né? Ela falou assim, então para de ser besta e procure o médico. Perfeito. Aí me alertou, falei, realmente, eu tenho que procurar um médico. Fui ao médico, como eu já estava procurando a casa para fazer o tratamento, porque são coisas correlatas, sim, a melhora foi muito rápida. Sim. A melhora foi muito... Não é que você não tenha médios de cura muito bons que possam chegar e fazer tratamentos em que você consegue essa cura de uma forma muito consistente, rápida, através do mundo espiritual. Mas vamos ser sinceros, que isso daí não é grande parte. Não é grande parte. Você não vai encontrar um médio de cura a cada esquina com um poder altíssimo para poder fazer com esse poder altíssimo. Perfeitamente. Né? E outra coisa, Yuri, quando as pessoas estão passando por algo assim, até mesmo incurável do ponto de vista humano e até pela medicina, muitas pessoas voltadas para a área do místico e da própria religião, elas acabam entrando, minha gente, naquela questão do fantasioso, do extraordinário,
do sobrenatural, que aliás J.B. Heine diz que essa palavra sobrenatural já foi aposentada há muito tempo. O que tem são fenômenos naturais, muitos dos quais nós ainda não os conhecemos. Mas, e nessa busca incessante, e muitas das vezes até, digamos que cega, com licença da palavra, a gente pode cair nas mãos de pessoas de má fé, que aparentemente quer ajudar. E é nessa que muitas das vezes as pessoas, ou algumas pessoas que estão nesse desatino, pode também se prejudicar, né, Yuri? Exatamente. Essa questão do que Allan Kardec, no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, ele não cita cura, mas ele cita a mediunidade, e ele quando fala a respeito do embuste, do charlatão, da mentira, né? Então isso também é muito importante, né, Yuri? A gente saber e ter um certo, ou pelo menos quem está nos direcionando no momento, citando aqui agora a depressão, às vezes uma depressão séria, onde a pessoa não tem nem condições de buscar nada, e às vezes alguém ou algumas pessoas, seja familiares ou não, que acaba acompanhando essa pessoa, e às vezes naquele momento, fulano vai a tal lugar, e a pessoa vai realmente, sem buscar sem querer denegrir ninguém, nada, tá, gente? Mas isso é fato e todos há de concordar comigo, porque Jesus, ele coloca muito claro no Evangelho: infeliz é o homem que confia no homem. É claro que quando Jesus fala infeliz é o homem que confia no homem, se a gente for buscar uma interpretação mais sensata, digamos assim, parece não, tudo bem. Se quiser, pode jogar pra mim. Eu vou terminar e vou mandar pra você. Tá. Essa questão, né, até que mais sensata, né? Quando Jesus cita essa mensagem, feliz o homem que confia no homem, se a gente for buscar essa interpretação mais sensata, a gente vai ver que, voltando ao próprio Sócrates, conheça-te a ti mesmo, isto é, infeliz o homem que confia no homem. E a gente volta aproximadamente 300 e pouco, 400 anos antes de Cristo, em Sócrates, Schopenhauer e outros filósofos, quando são pessimistas e colocam o próprio Maquiavel, que chega ao ponto de dizer que o homem por natureza, ele é mau, ele é ambicioso. E a gente vai ver essa fala do Cristo: infeliz o homem que confia no homem. Se a gente buscar um entendimento mais, digamos que razoável para entender, a gente vai buscar também outros terrenos do conhecimento humano que vai nos dar um embasamento para isso, né? Então a gente entende como nessa colocação infeliz o homem que confia no homem, no sentido de que se eu não me conheço, como diz Sócrates, em plenitude, e realmente não nos conhecemos em plenitude, portanto tem coisas que a gente faz e depois de feito, por uma descarga de adrenalina e outras substâncias químicas, a gente acaba fazendo pelo impulso ou pelas questões ainda que vige no nosso primitivismo, o nosso instinto, a gente vira pra gente mesmo e fala assim: mas como que eu consegui fazer uma barbaridade dessa ou algo parecido? Eu jamais faria isso. E demonstrando que a gente não se conhece. Se a gente não se conhece ainda, como que a gente vai conhecer a outrem? Daí a frase do Cristo: infeliz o homem que confia no homem. Nesse sentido, não nos conhecemos em plenitude. Daí as cautelas e as prudências e ponderar sempre, não é, Yuri? Exatamente. Ponderar e aí você sempre. toca num ponto bastante delicado, que é o seguinte: o bom do Espiritismo é que nós somos livres pensadores. Perfeitamente. Nós não temos Vaticano, a FEB não é nosso Vaticano, né? O presidente da FEB não é nosso Papa. Nosso líder. Nós temos na FEB pessoas que estudam muito, pessoas que com certeza estão lá, não é à toa. Sim. Eles estão lá porque eles têm um cabedal de conhecimento muito alto. Mas isso também não me tira o direito de ser um livre pensador. Sem dúvida. E como livre pensador, eu posso discordar. A Nete fala uma coisa interessante, que ela estava discutindo com uma amiga dela sobre um assunto lá, sobre espíritos impuros, tal. E a amiga estava irredutível. Não. E elas encontraram o Divaldo para almoçar.
E Divaldo foi e falou assim, e a Nete dizendo sim. Aí chega lá, Divaldo falando assim, não, pode sim, porque fez essa pergunta, aí Divaldo concordou com o que a Nete tinha falado. Aí terminou, aí a menina, então pode. Aí a Nete vira pra ela e fala assim, não, peraí, então pode não. Eu fiquei durante 3 horas tentando te convencer que pode. O que Divaldo falou que dizia que pode? Não, porque foi Divaldo que falou, não, para, não é isso. E olha, não pode ser isso, você tem que se convencer através de argumentos, não é só porque um falou. Então isso é muito legal no espiritismo, você ser livre pensador. E eu te confesso que eu estou muito preocupado com o atual momento. Sim. Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre é falado que o seguinte, os espíritos falam o seguinte, o nosso planeta, o mundo material, isso é uma parte, eu acho que o espiritismo é a religião mais material que existe. Sabe por quê? Porque tudo é material para o espiritismo, vibrando em vibrações, né? Sim. Diferentes, agindo em vibrações diferentes, mas é tudo matéria. Então, brinco, é a religião mais material. Eu brinco, claro, nunca ouvi isso em lugar nenhum e tal. Não, mas os espíritos, interessante você falar, sem querer cortar seu raciocínio, os espíritos, quando falaram que como que é o mundo espiritual, ou como que é a substância do mundo espiritual, matéria quintessenciada, sutilizada. Exatamente. No livro Revolução em Dois Mundos, André Luiz, ele fala, inclusive, a respeito disso. Tudo é matéria. Então, só que em energia, em vibrações diferentes, tal. Mas aí, o que acontece? Hoje, eu acho, aí foi falado, o mundo que nós vivemos, nosso mundo material, poderia nunca ter existido e pode acabar a qualquer momento. Perfeito. Porque o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E ele pergunta, então por que nós temos que reencarnar, já que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual? O mundo primitivo, verdadeiro é lá. Né? Justamente. Primordial. Eu não vou falar primitivo porque senão confunde com as gradações do mundo. Primitivo no sentido de primordial. Isso. Tá. É lá. E aí os espíritos respondem, porque vocês têm que passar pelas provas, pelas expiações, de tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês têm que passar, mas não só isso. Vocês têm que auxiliar a evolução do seu irmão. E vocês, como um todo, têm que auxiliar a evolução do planeta. Perfeito. E o atual momento é muito preocupante para mim. Camille Flammarion, ao se referir a Kardec, ele falou que era o bom senso encarnado. Sim. E, contrariando, eu sei que tem ouvintes aqui, nós temos telespectadores que não vão concordar comigo, não precisem concordar comigo, até porque, foi o que eu falei, somos livres pensadores. Só peço que tenham caridade para esse ignorante que está falando algo que passa pela sua mente. Né? Eu acho que está faltando bom senso em muitas casas espíritas, porque você tem casas espíritas que são enormes, com público pequeno, né? E que poderiam estar abertas sim, nesse momento. Principalmente, aliás. Exatamente. Você poderia estar aberto nesse momento, com limitação. De uma forma organizada, né, Yuri? Cito a Escola de Jesus, que está aberta, é pequenininha, mas eles limitaram a quantidade de pessoas, então pouquíssimas pessoas vão. Dr. Herman, aqui em Campos, né, é muito grande, porque como passa pro Brasil todo, aqui em Campos, no Rio de Janeiro, né? Dr. Herman é muito grande, e eu não sei como é que está agora, porque teve lockdown, aí eu não sei se voltou a funcionar. Dr. Herman é muito grande. E assim, são 3 cadeiras no distanciamento de um para o outro. Então você tem casas espíritas grandes, com públicos pequenos, e que poderiam, e não estou politizando, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, você está politizando, porque você... Não, eu creio no afastamento social, no distanciamento social, vacina, eu tomei devido ao meu trabalho, tomei minha vacina ontem, sou favorável a tudo isso. Só que quando você pensa o seguinte, para o mercado você pode não ter o distanciamento social, para casa espírita, enfim, como é que é isso? Também louvo, aí por isso que eu digo do bom senso encarnado, quando você tem a casa que eu frequento, o Feu Gomes, Jesus Maria José, que é uma casa que é um misto de casa espírita com casa de umbanda, também muito boa, essas casas têm que ficar fechadas. Por que essas casas têm que ficar fechadas mesmo? Porque são casas muito pequenas, com um público muito grande. Em especial, o Alfeu Gomes, são pessoas de muita idade. Eles fazem um trabalho belíssimo, belíssimo. E são pessoas com muita idade. Então, essas casas têm que ficar fechadas. Mas as outras casas, me desculpe, aí eu ouço a seguinte frase. Mas seria suicídio para quem for à casa espírita, seria suicídio.
Com relação a isso, eu tenho duas coisas a falar. A casa espírita que eu frequento lá numa outra cidade chamada Cabo Frio, Sociedade Espírita Joana de Anjos, eles mantiveram aberto quando pôde, terminou o lockdown, mantiveram aberto. Sabe quantas pessoas se contaminaram? Das pessoas frequentadoras da casa? Nenhuma. Sim. Só que você, quando entra, tem tapete, do cloro, mão, distanciamento social, todo mundo com máscara, tudo com cuidado. Ninguém se contaminou. Ninguém se contaminou porque teve todos os cuidados necessários. E aí, o que acontece? Outra coisa, aí as pessoas falam assim, suicídio, quem frequenta? E eu digo, sorte que os primeiros cristãos, lá atrás, não pensaram que estavam se matando quando se permitiam ser jogados nas arenas dos leões e eram mortos cantando louvores ao Senhor, porque eles foram os mártires. Eles eram suicidas? Eles podiam ter negado a Jesus, mas eles não negaram. Eles não negaram e transformaram-se em mártires. E aí, nós temos diversas religiões que fazem trabalhos belíssimos. Só que vamos ser sinceros, nós somos espíritas e eu digo que nós somos quase que especialistas no assunto de tratamento espiritual, no assunto de obsessão, porque nós não tratamos. É óbvio, eu sou espírita, então eu vou ter leitura espírita daquilo. Eu não vou tratar o obsessor como um demônio. Perfeitamente. Então, se você está obsediado, não tem uma casa espírita onde você possa procurar para ser auxiliado. Você está sofrendo depressão, diversas dores, diversos males. Você vai procurar uma outra casa que vai tratar aquele obsessor como demônio. De uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Muitas das vezes, Yuri, vê se você concorda, vê se eu estou dentro do seu raciocínio. Sem querer desapreciar nada aqui, não é o nosso intuito esse, mas há casos, e a gente sabe que há casos tão sérios na área da obsessão, porque a obsessão tem as suas classificações ao ponto de chegar à deambulação, à fascinação e etc., que domina totalmente, leva a pessoa a realmente, porque é uma linha muito tênue da obsessão seríssima, que é a fascinação e outras mais, nas suas mais variadas classificações e nuances, à loucura, né? Allan Kardec chega a dizer que onde começa e onde termina uma coisa e a outra, né? Porque é uma linha muito tênue. E realmente a casa espírita, dentro do seu raciocínio, ela é esse bálsamo que vai agasalhar, acolher as duas criaturas para mostrar esse clarão de sol que é o Cristo, né? E não adianta você chegar, porque no começo falava-se muito, eu inclusive fiz palestra usando essa frase, falando assim, que teve uma tirinha muito interessante, que era o demônio virando para Deus e falando assim, viu, eu fechei os seus templos. E Deus vira para ele e fala assim, não, você fez com que os templos fossem para a casa das pessoas. Muito bonita a tirinha, olha, excelente. Só que é o seguinte, quando você começa com seu estatístico, informação, então eu gosto de ver as coisas sob o ângulo de tendências, linhas de tendência e tal. E quando eu vejo algumas palestras que eu fazia e outras pessoas que faziam, e você tinha, assim, no YouTube eu não tinha acesso às informações do Instagram, tal, das casas, mas você via lá 100 pessoas assistindo, 150 pessoas assistindo, beleza. Depois começou 90, 80, 50, hoje você tem 10 pessoas assistindo. As pessoas estão ficando preguiçosas, acomodadas. Muitos estão se questionando. Então, cadê? E quando você abre para ver coisas sobre o espiritismo na internet, só se fala de pandemia, 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 pandemia. Então é algo que é bastante complexo. As pessoas precisam ainda da casa. Tem um livro do Frei Luiz. Frei Luiz é um centro espírita muito grande lá no Rio de Janeiro. Jacarepaguá, né? É um misto, né? Não é purista. Purista não suporta essa palavra. Purismo não suporta essa palavra. Peço perdão para quem nos ouviu. Para quem ouviu falar isso daí. Frei Luiz, eles fazem um trabalho muito lindo. E tem um livro do próprio Frei Luiz lá em que é questionado o seguinte: por que você rematerializa o tumor? Porque você está tirando o tumor da pessoa e rematerializando o tumor. E os espíritos responderam da seguinte forma: falaram assim, dá muito mais trabalho para a gente fazer isso. Seria muito melhor a gente desmaterializar o tumor e a pessoa ir para casa. Só que faz parte do tratamento a pessoa saber que está sendo tratada. Então nós temos que mostrar para essas pessoas que o tumor, ele está aqui, fora da nossa mão. Isso é claro que eu já estou pegando um extremo. Sim. Só que as pessoas precisam... Mas não seria, o Yuri, uma questão até mesmo, não que colocado pelos espíritos, mas que
na prática colocado sim, mas não falado, uma questão até de indução, de sugestão, sim, para que aquilo... Sim. Se a gente for lembrar, diante da sua puxada aí da questão do tumor, se a gente for lembrar, por exemplo, a mulher que estava no fluxo sanguíneo, ela queria apenas tocar, ela não queria nada, sim, ela queria apenas tocar no Cristo. Imaginem, gente, no meio de uma multidão, o Cristo andando naquela multidão, a mulher com muita dificuldade toca em sua veste e ele diz: senti alguém que me tocou, ou algo que me tocou. No meio de uma multidão onde tem um monte de gente tocando nele, mas ele sentiu aquela mulher. Ele vira, olha que coisa interessante, um processo de sugestão, ou de processo de autossugestão para a mulher. Porque ele é claro quando ele diz assim: olha a nossa capacidade. Também, entre outras que o próprio Cristo cita, olha a nossa capacidade quando ele diz assim: uma virtude saiu e eu, digamos que percebi ou senti. Exatamente. Ele olha para a mulher que queria tocá-lo porque estava com aquela enfermidade do fluxo sanguíneo, né? Assim é narrado no Evangelho, e ele diz assim: a tua fé te curou. Exatamente. Ele não diz assim, gente, a minha fé, o meu poder te curou. Ele diz: a tua fé te curou. Isso pode ser entendido também, Yuri? Claro. Como um processo de sugestão para que a pessoa se autocura? Exatamente. Você tem pessoas que sofrem muito. Por exemplo, tem um... É o chamado a palavra tem força, né? Sim. Aquela coisa de você consegue, a pessoa introjeta e realmente consegue. E como a palavra destrói. Exatamente. E aí você cai naquela situação que você falou agora há pouco, coitado do homem que confia no homem. Sim. Então isso daí aconteceu algo comigo, por exemplo, um casal de amigos que estavam passando por dificuldades, não tinha assento nenhum aberto. E eu fui à casa deles, vamos orar, vamos fazer, vamos não sei o quê. Só que eu sozinho não tenho força, meu amigo. Eu não tenho força. Era muito forte o que estava acontecendo na vida deles. Eu não tenho força. O que aconteceu? Os espíritos zombaram de mim e ainda vieram atrás de mim. Quem sou eu para chegar e achar que eu vou chegar de uma casa... A coisa é muito séria. Me lembra muito a cena do filme O Exorcista, quando o padre cai da escada, tá, aquela coisa assim. Quem sou eu para fazer isso? Agora, uma casa espírita, você tem toda uma proteção. Um suporte ali, suporte espiritual. E aí, eu tenho muito medo do que vai acontecer com o espiritismo pós-pandemia. Desculpe mais uma vez, peço perdão, porque eu já tive essa discussão com outras pessoas, sim, peço perdão para quem não comunga com o mesmo pensamento que eu, mas eu acho que está faltando bom senso das casas espíritas, de saber que nós temos obrigação, porque eu te digo, quando me perguntam assim, é muito comum quando perguntam assim para as pessoas: você quer morrer como? A pessoa: eu quero morrer dormindo. Eu falo o seguinte: racionalmente eu quero morrer com um tiro na cabeça, vamos botar assim, porque não sente dor. Assim, eu brinco assim, falo isso. Quando eu ser policial, eu brinco e falo assim: eu quero morrer com um tiro na cabeça porque eu não vou sentir dor, né? Mas quando eu falo sério, eu falo assim: eu adoraria morrer, desencarnar, né? Ministrando passe em alguém. Mas como assim? Porque eu senti que minha última energia ministrou passe e eu desencarnei. Tem um vídeo na internet, um palestrante que ele desencarna na mesa. Gente! Um filósofo. Ele é um professor universitário de filosofia, eu conheci. Que coisa maravilhosa você desencarnar. Ele dando a entrevista, ele ele desencarna na entrevista. Que coisa maravilhosa, gente. Tivemos agora, alguns dias atrás, um hindu, que também sendo entrevistado, desencarnou na entrevista. Gente, que coisa maravilhosa. E outra coisa, Yuri, desencarnou na entrevista, ao vivo, ele desencarnou na entrevista sem nenhum tipo de agonia da morte. Tipo de agonia da morte. Eu também, o outro foi caindo, pô, acabou. Porque na maioria das vezes esse tipo de morte ela traz uma agonia até o fenômeno se dar. Tem um palestrante muito bom, aconselho quem não ouviu, veja, Simão Pedro, lá de Minas Gerais. O cara é excepcional, pena que ele não tem tanta projeção quanto o Haroldo, eu tive prazer de vê-lo pessoalmente, de interagir com ele. Ele é muito bom, é um dos melhores, junto com a Nete, junto com o Divaldo, Haroldo, o Killinger. Ele é muito bom. E ele fala uma palavra seguinte: o espírita gosta de sofrer, porque você só fala de sofrimento, o sofrimento é bom. Não, o espírita sofre com gosto, porque ele sabe que muito daquele sofrimento é para te testar resignação, muito daquele sofrimento é para você fazer uma expiação de algo que você cometeu lá atrás, ou então prova onde você vai ter que passar ou não conseguir passar. E eu acho muito legal isso. E tem uma outra frase que eu ouvi agora, não me lembro se foi o Dr. Décio que falou, que é o seguinte: a cura
é para todos. Todo mundo pode se curar. Você tem depressão? Você pode se curar, vai no médico e se cura. A cura é para todos. A doença é só para quem merece. Isso daí é muito... Assim, pode falar, não... Poucas pessoas teriam, digamos, esse raciocínio. A cura é para todos, mas a doença é para alguns, para quem merece estar passando por aquele momento e que sabe como se refazer. Minha mãe, a minha irmã desencarnou tem 2 anos, e minha mãe não é natural, né? A mãe perder uma filha e tal. E ela falou, eu falei, mãe, e como é que tá suas orações? Ela falou assim, eu orei muito enquanto sua irmã estava na UTI. E agora eu continuo orando muito. Eu falei, mas o senhor orou muito na UTI para quê? Para ela se curar. E hoje você ora para quê? Por ela. Eu falei, muito bom, mas eu oro por mim. Eu falei, como assim por você? Para eu ter resignação, para aceitar, porque isso daí não aconteceu por acaso. E eu acho que tem pessoas, minha mãe tá sofrendo. E ela não teve uma casa espírita para chegar e ela ter esse acalanto. Sim. Esse acalento, quer dizer, acalanto não, esse acalento não teve uma casa espírita. Então eu acho que não é para ninguém se matar, não é para procurar uma casa espírita e entrar de qualquer forma, não são para casas espíritas pequenas abrirem, não é para ser de qualquer forma, não é isso que eu estou propondo. Mas não tem aquele negócio, quem tem fome tem pressa, que Betinho falou. Uhum. A Maria Franca faz um trabalho muito bacana de cesta base e continuou fazendo, porque Maria Franca é daqui de Campos, a Flávia, que é responsável por essa ela falou assim, não, vou parar. Quem tem fome tem pressa, e as pessoas estão com fome. Perfeito. Eu vou arriscar a minha vida, mas eu vou entregar a cesta básica para essas pessoas que têm fome. E a dor, né? Quem tem fome de cura espiritual ou cura física através da espiritualidade, não pode esperar. E às vezes cai em mãos, às vezes com boa fé. Boa fé, não estou dizendo para você que essas igrejas que tratam o obsessor como demônios sejam igrejas que estejam fazendo algo de mal, não é isso. Isso é uma igreja muito boa. Tem um filósofo que falou o seguinte, acho que foi o Pondé, ele falou o seguinte, quem mais tira a pessoa, ele é ateu, sim, e ele falou, quem mais tira a pessoa da droga é Jesus. E realmente essas igrejas tiram pessoas de droga, tiram pessoas do álcool, são pessoas muito boas, mas eles tratam o obsessor como demônio. E às vezes o obsessor não é o demônio, quer dizer, não é o demônio porque não existe o demônio. Às vezes o obsessor é uma mãe, é um pai desencarnado que está lá. Então o especialista em tratar de obsessão, de cura espiritual, de cura física com o espiritual, é a casa espírita. Não quero polemizar, foi o que eu falei. Tenho caridade da minha ignorância, entendeu? Não politizo. Agora, eu peço apenas que reflitam a respeito disso. O que nós estamos fazendo? E para concluir, aqui eu sei que nosso tempo já tá meio apertado, né? Quando eu penso a respeito dessa frase, desse pensamento que eu tenho, eu me lembro de uma frase, não sei quem falou essa frase, eu peço, já que tem uma amplitude muito grande, e eu peço que diga, depois você me fala se alguém falou essa frase. Tem a cara de Leon Denis essa frase, mas eu não sei, não tenho como falar. O filósofo do espiritismo. Não sei. E que fala o seguinte, o espiritismo prosperará com os espíritas, sem os espíritas, e apesar dos espíritas. Então, quando eu penso isso, é o que me dá o sossego de saber que o espiritismo vai prosperar. Porque o espiritismo prosperou duas guerras mundiais e prosperou na antiga União Soviética, prosperou com a parapsicologia. Sim. Nos Estados Unidos prosperou como um espiritismo capitalista. Você prosperou na Europa, mesmo na Europa, como um espiritismo meio teosófico. Não é bem espiritismo, é teosofia. O Rousseau. João Batista Rousseau, Madame Blavatsky, que você tem na Europa, muito isso não é espiritismo, mas só que você tem o teosofia. E aqui no Brasil, como religião. Então o espiritismo ele enfrentou 2 grandes guerras, enfrentou a pandemia da gripe espanhola e sobreviveu, porque teve pessoas que chegaram e falaram, vamos fazer, vamos tocar. Eu tenho muito medo, já tem casas espíritas que já fecharam as portas de vez, não irão abrir porque falou, quebramos, não tem como abrir. Então eu tenho muito medo, então eu peço só que as pessoas reflitam um pouco dos tratamentos, criem, vamos pensar fora da caixa. Vamos fazer só tratamento espiritual? Vamos, todo mundo na rua. Temos um pátio, as pessoas ficam lá com distanciamento e os médios ficam com distanciamento. Vamos fazer tratamento espiritual, mas vamos fazer algo. Perfeito. Só para fazer uma rede, gente, a palavra que eu falei, Rousseau, aproveitando o gancho aqui do raciocínio do irmão, Jean-Baptiste Rousteng. Rousteng, eu Os 4 evangelhos de Rousteng. Rousseau
Só fazendo essa retificação, né, que é bom, né, porque fica uma coisa meio que vaga, né, essa lacuna. Rousseau é o Jean-Jacques Rousseau, que é um dos pais da pedagogia moderna. Nós citamos aqui, foi o Rustem, usamos essa palavra, esse nome próximo, mas equivocado. Exatamente. Mas é isso aí, meu amigo Yuri, é isso daí, o raciocínio é esse mesmo, né? Que as casas espíritas pudessem, né, como algumas estão, ter esse espaço, né? Esse espaço para atender essas pessoas, digamos que esfoimadas dessa fome espiritual e material também, né? Desse pão espiritual que acalenta o material, né? Porque às vezes a fome é tão grande do espírito que acaba saciando a fome material, né? Estou falando do sentido do desespero nesses momentos. E a gente sabe, o nosso amigo Yuri, ele sabe que esse desespero nesse momento que nós estamos atravessando, que já está indo para 2 anos pelo menos aqui no Brasil, desde que a pandemia, o vírus do Covid adentrou a nação, tem gerado um desespero muito grande, tem gerado outros problemas de ordem psicológica, distúrbios, transtornos, suicídios e desespero de toda ordem, né? Para todas as pessoas. E Allan Kardec deixa bem claro, o Espiritismo, aliás, deixa bem claro, né? A caridade é o levante, é a nossa bandeira na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, não há solução, como diz Bezerra de Menezes. Mas um copo de água fria para um sedento seria caridade? Uma muda de roupa para um desnudo seria caridade? Um prato de comida para um esfoimado seria caridade? Seria, mas seria mais um assistencialismo. Na visão do Espiritismo, a caridade, muito aquela bom. Caridade mais difícil, porém a caridade mais salutar ao indivíduo, é aquela que tira o indivíduo da condição lamentável, da sarjeta, da condição lamentável, soergue-o ou levanta-o e dá-lhe cidadania, coloca-o em uma condição de cidadão, coloca diante da sociedade, já que ele está tombado pelas suas fraquezas morais, pelas suas fraquezas espirituais, pelas suas fraquezas físicas e espirituais. Essa caridade de soerguer e dar dignidade ao cidadão, essa caridade apregoada pelo Espiritismo, essa é uma das maiores caridades. E foi essa caridade que Jesus mais levou à multidão, de levantar, de dar dignidade a quem está tombado. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado ao nosso irmão André, né? Yuri. Desculpa, André é o nosso outro convidado, desculpa novamente. É o nosso outro convidado, eu fiz a confusão. A gente confundiu o Rustem com o Rousseau, então agora... Tudo bem. Tá, a retificação aqui, o nosso amigo Yuri, né? Nosso amigo Yuri é policial e está aqui colaborando com a gente nesse trabalho de difusão da doutrina espírita, né? E muito obrigado, Yuri. Quer falar alguma coisa para a gente poder finalizar? Espero ser chamado em outros momentos. Isso é o que eu tenho que... Que bom, Yuri, que bom. Isso que eu tenho foi um bate-papo muito legal, não teve... Peço mais uma vez que me perdoem se de repente ofendi algumas convicções, não foi movido por política, entendeu? Nós estamos num momento, inclusive uma próxima vez aqui fala sobre pessoas tóxicas, que justamente trata nesse momento em que as pessoas estão se dividindo. Então, não sei se você está percebendo, Yuri, eu queria até uma opinião sua, já que você é da área né? E você não vem percebendo, Yuri, agora falando de sociedade, de pessoas, uma certa rivalidade devido a pessoas tóxicas ou não, mas uma rivalidade entre homens e mulheres? Rapaz, esses dois gêneros. Você tem, inclusive, esse período tem aumentado, é fato, factual isso, agressões, mulheres sendo violentadas com muito mais, há um aumento de violência feminina, um aumento de violência contra a criança. Eu faço um trabalho de combate à pedofilia, um trabalho muito bonito. Sim. Mas eu vejo cada coisa que... Gente, se você não está preparado para ver aquela situação, você fica louco. De crianças que são molestadas, crianças deficientes físicas, que não saem da cama e são molestadas, crianças de 2 anos, e mulheres, mesma coisa. Você vê, quando você fala dessa divisão de feminismo ou patriarcado,
Não estou nem falando, porque o contrário de feminismo é machismo, o contrário de feminismo é patriarcado. Quando você vê essa divisão, você vai muito mais na toxicidade. As pessoas comuns não discutem muito isso. Elas não tem lá na polícia, a gente tem mulheres, tem homens. As melhores policiais lá, pelo menos na Polícia Rodoviária Federal que eu conheço, são mulheres. Uma das melhores policiais, as melhores policiais são mulheres. São mulheres e com firmeza, tal, são mulheres. Com veemência, então, né? Com veemência, atitude, tal. Então, quando você fala no ambiente policial, eu não vejo essa divisão de ser mulher ou ser homem. O misoginismo existe, mas existe assim. A mesma pessoa que é besta para falar sobre a questão étnica é a mesma pessoa que é besta para falar a questão sexual. Lá nós temos, na polícia, pessoas de diversas orientações sexuais. Agora eu nem sei como é que se fala, se é orientação, eu não sei, porque as palavras estão ofensivas demais, né? Isso sim, está ofensivo. Há um politicamente correto aí que a gente tem que estar se policiando a todo momento. Então, né? E na polícia, que é uma coisa que a pessoa pensa assim, é um local onde as pessoas... Não. Mas isso daí vai ficar para o próximo assunto. Se Deus quiser. A gente falando, já estou apitando ali, olha o tempo. Estamos à disposição. Muito obrigado. Nós recebemos aqui hoje o nosso amigo Yuri Guerra, né? E muito obrigado a vocês mais uma vez. E estamos terminando mais um programa Caminhos do Infinito, programa espírita de difusão da doutrina espírita. Muito obrigado e muita paz para todos nós.